Vamos estudar hoje o capítulo 16 de Provérbios. Provérbios, capítulo número 16. Tem Bíblias. Se alguém não trouxe Bíblia, tem Bíblias na porta. Tem algumas Bíblias. Provérbios 16. Provérbios 16, verso 18. Marta, pegou a Bíblia para a irmã, ela pegou o inário. Sim. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 16, 18. É sempre bom os irmãos anotarem os versículos para verificar em casa. Na semana passada eu vi uma escritora perguntando para ela por que ela não escrevia sobre o orgulho. Ela disse que eu não escrevo sobre orgulho porque as pessoas não podiam comprar o meu livro. Aí as pessoas pensam que não são orgulhosas. Você não vai comprar algo que você acha que não precisa, né? Isso será uma perca de tempo. Eu consigo vender sobre qualquer coisa, ela disse, menos um livro que fala sobre o orgulho. Você nunca comprou nenhum livro sobre o orgulho? Creio que todo mundo aqui já comprou livro sobre alguma coisa. Mas por nós pensamos que não somos assim, ou que é o que nós não temos, a gente não faz muito caso. Você vê um monte de pregações no YouTube, pesquisa sobre artigo, você vê sobre orgulho, você nunca pesquisou sobre isso. É difícil, é raro. Então, o sábio Salomão diz assim, Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína. Versículo 18. A soberba procede à ruína, é altivez de espírito, a queda. Numa outra tradução diz assim, o orgulho vem antes da destruição de espírito, da destruição. O espírito altivo antes da queda. Olha, irmão, esse texto é simples, é claro, não tem nenhum mistério. O padrão da igreja é o seguinte, o que esse texto quer dizer? Quer dizer justamente isso que está escrito. Que a queda do ser humano vem... O orgulho procede à queda do ser humano. O orgulho vem antes da destruição. Se o orgulho vem antes da destruição, antes de nos preocuparmos com a nossa destruição, o que deve nos preocupar é o quê? É o orgulho. As pessoas se preocupam com um monte de coisas que podem lhes destruir, mas são apenas frutos. A raiz disso tudo é orgulho. Se você lutar contra o orgulho, você está lutando com aquilo que pode destruir você. Toda vez que a gente ouve essa palavra assim, que a gente precisa vigiar, a gente sempre pensa no mal que as pessoas podem fazer por nós. Mas Jesus falou para a gente vigiar o nosso coração, o nosso ser. Não existe uma pessoa que pode fazer mais mal para você do que você mesmo por causa do orgulho. Então, a soberba é a porta para a queda do ser humano. A soberba é a ruína. O máximo que se pode esperar de um homem orgulhoso é a queda. Você não pode esperar absolutamente mais nada. Então, as pessoas não se preocupam com orgulho. Ninguém. Eu falo com vocês, eu tenho pouca preocupação por isso, porque meu coração também é assim. Ninguém está isento disso aqui. Quando eu preparei esse estudo aqui sobre orgulho, eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a apanhar, falei, meu Deus. Então, a palavra orgulho, no Novo Testamento, ela tem 3 significados. No grego, ele significa alazoneia, que é a presunção de palavras, é a soberba. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, no verso 30. É alguém que usa palavras em seu próprio benefício. Então, é usado também para descrever um homem que ignora a soberania de Deus, alguém que tenta controlar a sua própria vida, o seu próprio futuro. Podemos descrever uma pessoa assim como uma pessoa também que fica ansiosa demais, que quer se governar, que não confia na providência, no cuidado de Deus. A gente vai encontrar isso na primeira Epístola de João, no capítulo 2, no verso 16. A outra palavra que o Novo Testamento usa é hiperaponia, que é uma palavra para descrever
um homem que se exalta acima dos outros, mas não, mas de forma interior. Um homem que não fala que é superior aos outros, mas pensa assim dentro do seu coração. Ele pode aparentar ser humilde por fora, mas dentro de si ele nutre uma imagem muito elevada sobre si mesmo. Então, isso é claro, todo ser humano por natureza tem uma imagem muito elevada de si mesmo. Outra palavra que o Novo Testamento diz que é um homem que age com violência, com ignorância, é um homem que vive a sua vida como se Deus não existisse. Ele vive para os seus projetos, para os seus sonhos, para os seus planos, como se não existisse um Deus. É uma forma do ser humano fazer o papel de Deus na sua vida. O ser humano se esquece totalmente que existe um Criador. É o ser humano dizendo que não precisa de um Deus na sua vida. Por isso ele não faz nenhum caso da palavra de Deus, não procura abandonar suas vontades para fazer a vontade de Deus. É uma pessoa que não busca ajuda em Deus porque não crê que Ele existe, mesmo dizendo que não é um ateu. É alguém que nunca pede ajuda porque se sente mais elevado do que todos, alguém que não perdoa, é alguém que não pede ajuda nem para Deus, que é divino, nem para um homem, que é da sua semelhança. Então, o que é o orgulho numa linguagem mais clara? É um sentimento que nos faz pensar sobre nós mais do que deveríamos pensar. Paulo fala em Romanos, capítulo 12, no verso 3, diz assim: cada um de vós, diz assim, cada um dentre vós, que não pense sobre si mais do que convém. Paulo diz, olha, ninguém deve pensar sobre si mais do que convém. O orgulhoso pensa sobre si mais do que convém. A nossa geração é uma geração que é assim por natureza. Tem sentimentos elevados sobre si. Chamamos isso de autoestima, chamamos isso de autoconfiança, mas a Bíblia chama de outra coisa. Chama de orgulho. A pessoa às vezes não tem autoconfiança em si, porque tem muita capacitação. É porque tem uma imagem elevada de si. Confia muito em si, no seu potencial. E Provérbios capítulo número 28, verso 26 diz assim: o que confia no seu coração é insensato, é tolo, é estúpido. Então, é impossível ter uma visão elevada de quem Deus é e ao mesmo tempo ter uma visão elevada de quem você é. Quando a gente tem um real conhecimento de quem Cristo é, de toda a bondade que é em Cristo, a gente não consegue ter uma imagem elevada de nós mesmos. Porque Cristo é bom e nós não somos bons. Um homem que olha muito para si é porque tem olhado pouco para Cristo. É impossível confiar muito em Cristo e confiar muito no coração do homem. Aquelas pessoas que confiam muito em si, no seu potencial, confiam um pouco em Cristo. Isso é o que a gente nunca vai conseguir conciliar, nunca. E o texto diz que esse é o caminho da queda, a autoconfiança. É a pessoa que, sabe, que acha que pode tudo, que consegue tudo. Então, quanto mais o ser humano conhece quem Deus é, menos ele confia no seu coração. A Bíblia diz assim, olha, o coração do ser humano é corrupto. Mais do que todas as coisas. Ele é enganador. Se vocês puderem me acompanhar em Mateus, vou usar algumas ilustrações aqui com vocês. Mateus no capítulo número 26. Entrou aqui, irmão? Tem que abrir a Bíblia, tá bom? Mateus 26, verso 31. Diz assim, a palavra de Deus. Então Jesus, todos vós essa noite vos escandalizareis em mim. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas dos rebanhos se dispersarão. Mas Pedro respondeu, disse-lhe, ainda que todos se escandalizarem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Respondeu-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Meu Deus do céu, você fala, meu Deus, esse Pedro aí é corajoso, hein? Então, lembra que eu falei para vocês, irmão, que o orgulho é aquele sentimento que nos faz se elevar acima dos demais. Olha as palavras de Pedro, ainda que todos te negarem ou não. É como se Pedro falasse assim, eu não sou como os demais. Pedro se colocou numa posição elevada.
Ele fala assim, todo mundo tem coragem de negar Cristo, menos eu. Ainda que todos, eu sei que eles têm. Eu sei, menos eu. Pensa em algo, ele tinha uma confiança excessiva. A marca de um homem orgulhoso é essa. A confiança excessiva em si mesmo. Olha, ele não apenas tinha uma imagem excessiva, muito elevada sobre si, como tinha uma imagem muito baixa sobre os seus irmãos que estavam ao seu redor. Todos podem, menos eu. Isso é que orgulho faz conosco. Nos faz pisar nas pessoas, mesmo mentalmente. Nos faz pensar que elas não são capazes, que nós somos mais capazes do que elas. Sempre nos faz isso assim. Às vezes o orgulho se parece com coragem. Não é isso que Pedro mostrou? Todos podem te negar, menos eu. Te negar, Jesus, é uma coisa que eu não tenho coragem de fazer. Todos têm coragem. Sabe? E nós a ler um texto como esse, nós falamos assim, nossa, no meu caso, eu também não teria coragem de negar Jesus. Nós pensamos que no caso de Pedro, se nós estivéssemos no caso dele, nós faríamos diferente. É isso que Pedro pensou dos irmãos dele também, que ele faria diferente. Aí você consegue ver que você também tem um coração orgulhoso? Você acha que o que Pedro fez é algo que você não teria coragem de fazer? O modo em que Pedro olhava para os seus irmãos é o modo que você olha para Pedro hoje, como alguém corajoso demais. Olha, mas com base em que Pedro fez essa afirmação? Com base em qual força? Com base em qual confiança Pedro fez essa afirmação? Ele confiou na sua força. Ele disse, todos podem. Graças a Deus eu vou conseguir. Não, é a sua força. Pedro se preparava, se sentia preparado demais para suportar as tentações. Isso lhe fez ser o quê? Negligente. Lhe fez vigiar pouco. As pessoas caem por causa disso. Por se acharem muito confiantes, acham que não precisam vigiar e cai. Olha, às vezes nós achamos que tem coisas que a gente não tem coragem de fazer. Não existe nenhum pecado que as pessoas fazem que você não tem coragem de fazer, se a graça não restringir o teu coração. Absolutamente tudo que as pessoas fazem de errado, você tem capacidade e coragem de fazer. É a graça que tem impedido você de cair em alguns pecados, não é a sua força. É a graça de Deus. A nossa geração é assim. Ela é uma geração de autoconfiança. Olha o que nos viu 69. Aquele homem corajoso no 69 está aqui. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximou-se dele uma criada que disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, eu não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez e com juramento disse, não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro, certamente tu és um deles, pois a tua fala te condena. Então começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Olha, irmãos, vocês vão ver que um homem que disse, eu tenho coragem de morrer por ti, Cristo. Fala que nem conhece Jesus, andou com ele 3 anos, comeu com Jesus, fez milagre, pregou. Fala, eu não conheço esse homem, nunca nem vi esse homem. E o orgulho que faz isso. A tentação mostrou para Pedro que ele não era tudo aquilo que ele imaginava. A tentação mostrou que a imagem que ele nutria é muito forte. Ele não era aquilo tudo. A tentação faz isso. Deus às vezes nos permite nós cair para Deus nos mostrar que nós não somos tudo aquilo que imaginamos ser. Qual foi outro discípulo que caiu, além dele? Foi ele. Além de Judas, né, o filho da perdição, o único foi ele. Porque ele nutria aquela imagem elevada, mais do que os outros. Eu repito para vocês, irmãos. É o orgulho de Pedro que lhe fez pensar que tem pecados que ele não consegue cometer por amar muito a Cristo. Pedro pensava que era muito fiel. Todos nós pensamos assim. Quando a gente vê um irmão cair em algum pecado, a gente olha para o irmão e fala assim, caramba, como é que o irmão não tem coragem de fazer isso? Como pode? A gente fala, nem cristão. Eu sabia que ele não é cristão. Eu sabia que ele é um fingido. Eu sabia. Mas não é assim, irmão. Às vezes Deus abate. Deus permite a queda. Para Deus nos expor.
Deus falando, você não é tudo isso que você pensa sobre você. Essa queda de Pedro é para lhe mostrar isso. É Deus falando para Pedro, o mesmo orgulho que lhe fez subir, se sentir superior aos outros, mesmo que lhe fez cair, que abateu ele. Sabe? Às vezes nós, todos aqui são assim. Achamos que somos muito fiéis a Deus. Todos nós. Todos. Não existe uma pessoa que acha que não é fiel a Deus. Mesmo andando na promiscuidade, todo mundo nutre esse... Se uma pessoa humilde consegue reconhecer que não é fiel e que precisa ser mais fiel cada vez mais a Deus, mas você consegue ver que você não é tão forte assim, apenas uma doençazinha, uma gripe se instalando no seu organismo, para Deus mostrar para você que você não é nada, que você não é tão forte como você imagina. Apenas uma doençazinha, uma coisa básica, menor que o grão de feijão do arroz, se instala no teu organismo e você já era. Você já era. Olha, e Pedro declarou a sua fidelidade a Cristo em público, mas o negou em secreto, pensando que ninguém viu. Mas o próprio Cristo viu. Cristo advertiu sobre ele. Se necessário for, Cristo, eu posso morrer. Olha, irmãos, Obadias, no capítulo número 1, no verso 3, diz assim, a soberba do teu coração te enganou. A soberba engana o ser humano. O problema do orgulho é que o orgulho engana. Nos faz ter um senso de fidelidade, de força, de grandeza que não temos, que nunca existiu em nós, que é apenas coisa da nossa cabeça, do nosso psicológico. Tem um monte de coisas que você acha que você tem, que você não tem. É coisa da sua cabeça, da sua imaginação, que você cria. Quantas pessoas, eu vou falar isso para vocês, quantas pessoas aqui nutrem o pensamento de que todo mundo tem inveja deles? Por que a gente às vezes fala, não tem inveja de mim? Às vezes você não tem nada para ser invejado, nada. Não, um trabalho, todo mundo tem inveja de mim. Os vizinhos, todo mundo tem inveja de mim. Por você não ter uma imagem muito elevada de você, achando que você é alguma coisa, você acha que todo mundo tem inveja de você. Quer ser você. Irmãos, cuidado com o orgulho. Muito cuidado. Ele te faz pensar algo que você não... faz pensar que você é algo que você nem é, nem está próximo de ser. Cuidado com aquilo que você projeta sobre você. Quanto menos você falar de você, mais as pessoas terão prazer de fazer isso em seu lugar. Promover o seu nome. Olha, Provérbios 26:12 diz assim, vê um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há para o tolo do que para ele. Você vê um homem que é sábio aos seus próprios olhos, melhor, há mais esperança numa pessoa estúpida do que nele. O homem que se acha muito sábio, Provérbios 27:2. Seja outros que te elogiem, e não a sua boca. Um estranho e nem as suas próprias palavras. Agora em Lucas, se puderem abrir comigo, né? Se vocês estiverem cansados, podem anotar aí. Lucas 18, verso 11. Diz assim, para agilizar, eu vou ler para vocês. Fala sobre os dois homens que foram no templo orar. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jesus 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Então, vocês vão para ver que tanto Pedro, como esse fariseu aqui, como esses dois homens, eles tinham muito problema. Eles nutriam uma imagem muito elevada deles. Eles pensavam que eram muita coisa. Esse homem aqui, essa história é conhecida. Ele foi no templo e ele começou a orar. E ele fala, ele fala, eu não sou como esse aqui, como um fariseu, como um publicano, né? E o publicano, do jeitinho dele, não sabendo muita coisa sobre lei, ele começou a clamar, Senhor, ser propício a mim, porque eu sou pior. Ser misericordioso, Deus. Essa é a imagem de uma pessoa que uma pessoa humilde tem sobre si mesmo. Que é o pior. Se o pior pecador que você conhece não é você, você é uma pessoa orgulhosa. Porque o orgulho sempre nos faz se comparar com as pessoas. Vocês vão para ver, Pedro se comparou com seus irmãos. Esse homem aqui, esses dois, também se comparou com o outro.
E nós somos espertos, sempre vamos escolher as pessoas mais fracas para se comparar com elas. Nunca usamos Cristo como um padrão para nós. Olha, irmãos, 1 Timóteo, no capítulo 5, no capítulo 1, no verso 15, Paulo fala assim: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? Eu sou pior. Quando Paulo disse isso, já plantou várias igrejas, já foi açoitado, já fez um monte de milagres, estava no fim da sua carreira, já foi cristão por 29 anos, mas ele disse: eu sou o pior. Só as pessoas orgulhosas acham que existem pessoas piores do que elas. Só as pessoas orgulhosas acham que fizeram mais mal para elas do que elas têm feito para Cristo. Pessoas orgulhosas são assim. Esse é um problema sério. Esse poder, essa capacidade que nós temos de se enganar. Não é Satanás que nos engana, não. É o orgulho do coração do ser humano. Isso é algo natural do ser humano. Pensar mais do que convém. O fariseu diz assim: eu não sou como esse publicano aqui. E nós, lendo essa história, falamos: caramba, hein? Como esse homem teve coragem de fazer isso? Nós vamos cair no primeiro erro. Nós pensamos que é algo que a gente não tem coragem de fazer. E você aqui nesse momento, você percebeu que você ficou admirado com isso. Você foi o fariseu do fariseu. Isso é padrão. Todos nós achamos que tem coisas que a gente não tem coragem de fazer. O fariseu fala para o publicano assim: eu não sou como esse. E você fala assim: eu não sou como esse fariseu. Eu não sou. Tenho meus erros, meus defeitos, Deus me conhece, mas eu não sou assim. Nós somos assim. Olha, e tudo que esse homem falava não era mentira. Ele jejuava, dava o seu dízimo, ele orava. E você às vezes nem faz essas coisas, mas ainda assim ele era um orgulhoso. Ele fazia essas coisas não é para a glória de Deus, mas é para a sua própria glória. Isso lhe fazia pensar bem sobre si mesmo. É possível alguém fazer muitas coisas para Deus e não fazer para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Pessoas muito orgulhosas às vezes têm tendência de fazer muita coisa, para terem muitas coisas para se gloriarem. Então, eu estava lendo sobre um rabi, né? Um mestre. Ele fala assim para as outras pessoas, fala assim: olha, para as pessoas que ele ouvia, né? Que ele ensinava, fala assim: se houvesse 2 homens retos nesse mundo, seria meu filho e eu. Se só houvesse um, seria eu. Misericórdia. Ele não é um fariseu. Isso não é um culto, não, isso é uma verdade. Olha, a gente vai ver que, assim como o primeiro passo para caminhar em direção do céu é a humildade, o primeiro para caminhar em direção do inferno é o orgulho, é padrão. Eu estou a contar para vocês vários homens que caíram na Bíblia, que foram reprovados na Bíblia por causa do orgulho. Em Daniel, vamos lá, irmãos, Daniel 4. Daniel capítulo 4, se os irmãos quiserem anotar, 4:29, diz assim, eu vou ler, os irmãos anotem para verificar em casa, tá bom? Diz assim, Daniel 4:29. Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do seu rei: passou de ti o reino, e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer sacião 7 e até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor e foi expulso do meio dos homens e comia erva com os bois. E seu corpo foi molhado de orvalha do céu. Amém? Essa história aqui do rei Nabucodonosor, ele não era do povo de Deus. Deus exaltou ele, fez ele ser o rei da Babilônia. Foi Deus que colocou ele naquela posição. E ele disse: essa aqui é a grande Babilônia, que eu edifiquei com o meu braço forte. É no seu palácio. E isso é o que ele falou dentro de si, na sua mente.
Não tinha ninguém para ouvir ele. Mas existe um Deus que estava ouvindo o que ele estava dizendo. E a Bíblia diz que no mesmo momento Deus o rebaixou. Aquele que era rei, Deus disse que ele habitaria por 7 tempos, por 7 anos, com os animais. Até um rei que tem uma posição de destaque, com seu orgulho, sem Deus, não passa de um bicho, de um animal. Aquele rei que comia as melhores comidas da Babilônia no seu palácio foi rebaixado, a ponto de comer com os animais. É isso que Deus está falando para ele. O orgulho torna você semelhante ao animal. É Deus mostrando para ele aquilo que ele era por dentro, por causa do orgulho. É Deus abatendo o rei. O rei foi tirado do trono e foi colocado com os animais por causa do orgulho. Deus puniu ele. Deus mostrou para ele que ele não é nada. Isso dentro de si. Pensem no que o orgulho fez. O orgulho tirou anjos do céu, tirou Adão do jardim, tirou Nabucodonosor do trono. O orgulho transformou anjos em demônios. Eu falo para vocês, o máximo que vocês podem esperar de um homem orgulhoso é a queda. Você não pode esperar muito. O homem orgulhoso não precisa de nenhum inimigo para fazê-lo cair. O orgulho é suficiente para fazer cair todo o ser humano. O orgulho é esse sentimento interno de pensar mais do que convém pensar sobre si mesmo. Tiago, no capítulo 4, no verso 6, diz assim: todavia, Deus dá maior graça, portanto, aos humildes e resiste ao soberbo. O inimigo do soberbo não é Satanás, é o próprio Deus. É Deus que resiste, é Deus que abate. É Deus que se encarrega em fazer isso. Deus resiste aos orgulhosos, porque os orgulhosos resistem a Deus. Olha, irmãos, nos tribunais desse mundo, ninguém é julgado por ser orgulhoso. Por isso, o próprio Deus, o juiz supremo, se responsabiliza em punir no seu tribunal os orgulhosos. Não apenas no inferno. Você fala, não, lá no inferno, não, aqui mesmo também. Nabucodonosor não foi punido lá no inferno ainda não. Mas é aqui. Deus permite que eles caem. Pensem comigo em algo. Imagina o que é ter Deus como inimigo. Imagina o que é Deus resistir a você, o Todo-Poderoso, aquele que criou o universo, resistindo a tudo que você faz, às suas orações, a você, se opondo a você. O homem, ele só resiste quando é atacado, ele só ataca quando é atacado. O orgulho ataca Deus. Então Deus se opõe a ele. Deus abate literalmente. Deus falando, você precisa abandonar isso, e você falando, não preciso. Deus falando, você precisa fazer isso, e você fala, não. Então é você atacando a Deus com seu orgulho. O orgulho não é apenas um pecado contra a lei, é um pecado contra a soberania, contra o ser, contra tudo que Deus é. O homem não tem nada para se orgulhar, porque até Deus, quando se encarnou, foi humilde. Por isso Deus abate, porque o orgulho é o ser humano dizendo que não precisa de Deus, nem de nada que ele tem, nem de nada que ele é, nem da sua palavra. O orgulhoso é assim, por isso ele não tem nenhum prazer em ouvir a palavra de Deus, não tem nenhum prazer em ouvir conselhos, em ouvir repreensões. É um homem que acha que não precisa de nada. É um homem que caminha por si só. Não consulta a Deus nas suas decisões, em nada. O que diz o Salmo? Salmos 73, 18, diz assim que o próprio Deus os coloca em lugares escorregadios. O caminho deles é um caminho escorregadio que eles escorregam e caem no abismo. O profeta Jeremias, no capítulo 23, no verso 12, diz assim: portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles o mal no ano da minha visitação. Você vê que o próprio Deus se encarrega em punir. O mal que as pessoas podem fazer para você é apenas no corpo, mas o orgulho causa um mal na sua alma. Causa um mal dentro de você. Pensem em tudo que o orgulho fez. Antes da queda, Adão não tinha doença, não tinha problema, não pagava boleto, não fazia nada. Não tinha nenhum problema com a vida. Até que um dia eles acharam que tinham uma ideia melhor do que Deus.
que aquilo que Deus disse não era tão importante assim. Um orgulho de querer ser grande. Ouviram a mensagem da serpente dizendo: vocês serão semelhantes a Deus. O orgulho da grandeza, o prazer de ser mais do que nos convencer. Deus nos formou, nos criou, mas eles queriam ser mais, não estavam satisfeitos. A insatisfação é a característica de uma pessoa orgulhosa também. Então, eles imaginaram assim: temos um plano bom, a gente não precisa ouvir tanto aquilo que Deus disse. Quando eles foram comer do fruto, eles caíram. Eles foram expulsos do jardim como você expulsa um cão. Um cão que vira-lata da sua casa, que quer fazer mal para a sua família. Olha, toda vez que você dá ouvido ao pecado, toda vez que você dá ouvido ao seu coração, você está ouvindo a voz que Adão e Eva ouviram no jardim. Toda vez. Sempre. Eles preferiram ouvir a voz da serpente do que a voz de Deus. Isso acontece com as pessoas orgulhosas, que seguem os seus corações, que seguem os conselhos mundanos, que não consultam a Deus, que não pedem orientação nas suas decisões. O orgulho é aquele sentimento que nos faz abandonar, que nos faz sacrificar a vontade de Deus para fazermos as nossas. O orgulho faz isso. É como se a pessoa dentro de si falasse assim: olha, eu sei que eu preciso fazer isso para Deus, mas agora não. As pessoas colocam Deus em segundo lugar por causa do orgulho, porque não creem na palavra de Deus. No momento em que Adão ouviu a serpente, ele deixou de crer na palavra. Porque a palavra diz para ele não comer. Deus falou isso, mas ele foi comer. O provérbio diz assim, Provérbios 12, olha os textos, eu vou ler alguns textos para vocês verem como o orgulho é devastador e como Deus olha para as pessoas orgulhosas. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Quando chegou o orgulho, chegou a desgraça, chegou tudo. O ser humano não precisa estar doente para cair ou para ter uma desgraça. O orgulho em si já é suficiente. O ser humano precisa ter um monte de pecados para ser lançado no abismo. O orgulho é suficiente. O orgulho é um pecado que nunca está só. Ele sempre vem acompanhado com seus primos, com seus irmãos, com seus vizinhos, sempre. Provérbios 5, 16, 5. Diz assim: todo homem arrogante é abominação ao Senhor. Certamente não ficará impune. Olha o que o texto fala aqui. O texto não fala apenas da atitude do orgulhoso. O texto fala da pessoa. O orgulhoso é abominável aos olhos de Deus. Por isso que Deus o resiste. Você resiste a um insecto porque acha que vai fazer mal para você. A um bandido porque quer levar o seu bem, quer fazer mal para você. O Senhor abomina. Essa palavra certa, não tem outra, abomina. Como se Deus sentisse repulso. Provérbios 29, 23. O orgulho do homem, o quê? Humilha. O orgulho do homem humilha. Mas o espírito humilde obtém honra. Amém? Provérbios 15, 25. O Senhor derruba aqui a casa do orgulhoso. Não vemos falar o Satanás, não. É o Senhor Deus. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da prosperidade das viúvas e dos humildes. Olha, ixi, irmão, eu separei tantos textos, mas eu não vou ler todos os textos, seria muito. Tipo, Provérbios 18, 12, diz assim: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Antes da queda, o coração se envaidece, se orgulha. Se envaidece com os dons, com os talentos, com os recursos que Deus deu. Isso leva o ser humano ao abismo, à queda. O orgulho é pesado. O orgulho é pesado demais para o ser humano carregar. Ele vai ter que cair uma hora. E vai passar vergonha por isso, porque o próprio Deus se encarrega de fazer isso. Vemos um monte de pecado na Bíblia. Vemos mentira, vemos cobiça, vemos defraudações. Mas o único pecado que Deus resiste de forma direta é o orgulho. Porque esse é um pecado que afronta Deus de uma forma que não afronta os outros pecados. Vocês vão ver que na linguagem mais comum, tipo 1 Pedro 5,5, não sei se vocês vão anotar, mas eu vou falar 1 Pedro 5,5,
Provérbios 3, 34, Mateus 23, 12, Tiago 4, 6. Tudo isso fala a mesma coisa. Deus abate o orgulhoso. Não apenas foi Jesus que falou, Paulo falou, Pedro falou, o profeta Salomão falou que Deus abate. São homens sábios que falaram isso. O próprio Cristo falou. A humildade torna o ser humano semelhante a Cristo e o orgulho torna o ser humano semelhante ao diabo. O orgulho é a porta pela qual Satanás entra na vida de qualquer ser humano. Eu repito para vocês, vocês vão gravar isso sempre, irmão. O homem orgulhoso não precisa do diabo para destruir a sua vida. Ele próprio faz isso. Pensam o quão mal o orgulho fez. Aqueles seres que eram perfeitos no céu, os anjos, caíram. Tu acha que você não vai cair por causa do orgulho? Não. Pensa, os anjos foram transformados em demônios. Por causa disso, o ser humano orgulhoso é a coisa mais próxima que existe do demônio aqui nessa terra. O que o demônio faz? Não tem nenhum prazer pelas coisas de Deus. Não tem prazer por Cristo. Abomina Cristo e tudo o que fala sobre Ele. Não tem uma pessoa mais orgulhosa do que aquela pessoa que não tem prazer por Cristo, que não tem prazer em consultar Cristo nas suas decisões, no seu dia a dia, se envolver com Ele. O orgulhoso está tão preocupado, né, fazendo a sua vontade, pensando em si, que não tem tempo de fazer a vontade de Deus, nem de pensar em Cristo. A humildade é a base do caráter de Cristo. Ele fala assim, eu sou humilde de coração. E o orgulho é a base do caráter do próprio Satanás, dos seus filhos. Satanás é o pai do orgulho. E o orgulho no coração dos homens mostra o grau de parentesco que eles têm com o próprio Satanás. O texto que nós lemos diz o seguinte, antes da queda, vem o orgulho. Como está o seu coração? Você se considera uma pessoa orgulhosa ou humilde? Quando o orgulho chega, eu repito, ele sempre vem com vaidades. Ele sempre vem oculto, como se fosse um vírus que ninguém consegue perceber. Principalmente a pessoa que tem, nunca percebe. Porque o orgulho, ele engana. Ele é enganador. O sábio, o nosso irmão Davi, fala assim no Salmo 119, no verso 12. O que ele diz assim, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba. Guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre das grandes transgressões. Olha, irmãos, estamos a ver Davi a orar dizendo, Senhor, sonda o meu coração. Ele fala assim, sonda-me. Quem pode discernir os seus próprios erros? Quem pode discernir quem é orgulhoso? Ninguém. Ninguém pode. Ninguém, mas o Salmo está falando assim, olha, eu reconheço que tenho orgulho em mim. Ainda que eu não sinta isso, eu sei que eu tenho. Então, Senhor, mostra-me. Só o fato de você não reconhecer que você é orgulhoso, já é um sinal que você é orgulhoso. A gente precisa pedir para Deus sondar o nosso coração. Então, Davi estava pedindo para Deus o sondar para que ele possa abater o pecado dele. Se você não abater o orgulho em você, ele vai abater você uma hora. Você não esmagar ele, ele vai esmagar você. Então, Davi fala, Senhor, sonda-me. Se não desmascararmos o orgulho no nosso coração, um dia seremos desmascarados por causa dele. Um dia isso vai acontecer. O Thomas Watson diz assim, é bom desmascarar nossos pecados para que eles não nos desmascarem um dia. Sabe, irmãos, às vezes é bom perguntarmos o que as pessoas pensam sobre nós. É bom perguntarmos os nossos defeitos nas pessoas que convivem conosco. É bom perguntar, tem que melhorar. Quais são os meus defeitos? A gente precisa disso. Por quê? Uma pessoa orgulhosa não consegue perceber. Orgulho é algo que faz mal para quem convive conosco, assim como um mau hálito, sabe? Você não vai perceber, mas é incômodo para quem convive com você. Uma pessoa orgulhosa, ela faz mal para o próximo. É um motivo de pecado para outro pecar também. Às vezes você não tem coisa de falar, falando, você é orgulhoso. O que você faz? Começa a pensar um monte de coisas, começa a imaginar, desejar o mal, comentar. As pessoas precisam ouvir, você precisa chegar e perguntar, o que tu acha? Onde eu preciso mudar? A gente precisa ter essa sinceridade
É isso que Davi está fazendo, falar assim, Senhor, sonda-me, eu preciso saber, me mostra o meu pecado, me revela, eu quero mudar, eu não quero continuar assim. Então Davi mencionou o pecado da soberba. E você não ora por isso? Qual foi a última vez que você orou para Deus livrar você do orgulho? Ora com o meu orgulho aí, agora. Hein? Qual foi a última vez que você falou assim, Deus, eu quero ser livre do meu orgulho? Lembre das suas orações. Hoje você orou aqui na igreja. Às vezes é bom ouvirmos a crítica que as pessoas devem nos fazer. Ouvir sobre nossos defeitos. Nunca nenhum homem caiu porque foi criticado. Quem? Ninguém. Pelo menos eu nunca ouvi, né? Mas muitos caíram porque foram elogiados. Muitos. Se envaideceram, como os pavões, andando assim. Então, Davi, ele queria evitar a queda. Então ele pediu para Deus o sondar. Ninguém consegue ver os seus defeitos, mas as pessoas que estão ao nosso redor conseguem. Então, se tu é uma pessoa que consegue perceber que alguém é orgulhosa, porque você também fale. Vai arrumar muita briga. Mas fale, isso vai impedir a queda do seu irmão. É melhor que o irmão ouve o seu erro do que ver o irmão cair. Então, o orgulho, ele é um pecado que é diferente de ser... É um pecado que é diferente, é difícil de se discernir. Qualquer outra corrupção é notória, porque é externa. Mas o orgulho, ele é interno. As pessoas não conseguem perceber às vezes. Às vezes quem tem não consegue ver, é cego. O cego não consegue ver a sujeira que ele tem. Mas o de fora consegue ver. E as pessoas você pode odiar o orgulho e ainda assim ser muito orgulhoso e não ver o seu orgulho, que as pessoas também odeiam tanto. Por isso é bom a gente perguntar sempre. O Davi, no Salmo 139, no versículo 23, diz assim, sonda, meu Deus, sonda-me, Senhor, conheça o meu coração e os meus pensamentos. Todas as orações de Davi, quando ele vai fazer, ele sempre fala para Deus o sondar, para ele não se levar a ser levado pelo engano. O orgulho é como uma droga, sabe? Você quando usa a droga, você não consegue ver os defeitos, os males que causam em você. Você só vê a morte, você só vê a queda. Quando você assustar, você está no chão, comendo no lixo, caído. O orgulho faz isso. Ele engana. Sabe? Eu vou dar um sintoma de um homem orgulhoso. Sabe as pessoas que têm sempre alguma coisa para falar? As pessoas que não gostam de aprender nada, têm sempre alguma coisa para comentar, têm sempre alguma coisa para falar. Essas pessoas geralmente são orgulhosas. Isso não é um padrão. Existem pessoas que gostam de falar porque gostam de interagir. Isso é normal. Mas existem pessoas que gostam de falar porque acham que são muito sábios e que todo mundo precisa ouvir o que eles têm para falar. E que eles têm algo muito profundo para falar. Como eles acham que todo mundo é superficial e eles são profundos como o oceano, então eles falam sempre. E querem que aquilo que eles falam seja recebido com honra, com glória. O homem orgulhoso é assim. Enquanto que o homem humilde é descrito em Tiago, no capítulo 1, no verso 29, que o homem deve ser quê? Tardio para quê? Deve, deixa eu ler isso aqui. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. O homem humilde é assim. Ele gosta de aprender. Ele tem mais prazer. Ele sente que não importa o quanto ele sabe, ele precisa aprender ainda mais. Não toma a posição de professor para ele, mas ele quer sempre aprender, tem sempre a aprender. Sabe, as pessoas que têm sempre opinião formada sobre tudo, tem pessoas que defendem a sua opinião, não é porque a opinião é boa não, é porque é dele. E não quer mudar por nada. Pode arrancar a cabeça da pessoa, mas não muda, a pessoa não muda a opinião. Porque é o orgulho que faz a pessoa defender assim, às vezes, o erro. E nós somos assim, às vezes. Ouvimos o que os outros têm para falar conosco, já com uma barreira, com uma defesa. Mudar de opinião não é errado, se você estiver errado. É certo. A gente deve ter essa humildade de fazer isso. Eu vou terminar daqui a pouco. Eu sei que quando eu falo isso, o povo, às vezes, desacredita um pouco, né? Então, vamos lá. O homem humilde, antes de eu terminar, né? Ele nunca nega aprender. Nunca. Não importa o quanto ele sabe, ele tem mais prazer de aprender. Vê as pessoas que não participam dos estudos bíblicos, abandonam a escola dominical, não tem nenhum prazer de se envolver em debates, às vezes que são superficiais mesmo, são pessoas orgulhosas, porque acham que aprenderam tanto que já não tem absolutamente mais nada que aprender. Isso lhes dificulta a crescer, porque ele está cheio de si. O homem é orgulhoso como um balão. Sabe o balão, a bexiga?
Ele fala um bexiga ou balão, né? Mesma coisa. O homem orgulhoso, ele é como uma bexiga, um balão. Ele está cheio, mas automaticamente está vazio também. Ele está cheio de coisas vazias. Se você furar um balão, abrir o balão, você não vai ver nada. Só que o homem orgulhoso é assim. Ele é cheio de algo vazio, que não tem nada. Quantas pessoas são assim? Não tem prazer de aprender, não tem prazer de nada. Às vezes você encontra esses infelizes na rua, você fala, vou pregar para tu. Ah, não, eu já sou cristão, não precisa não, vai para outra pessoa. E você vê, isso é o orgulho. Quando a pessoa fala assim, não, vai evangelizar outra pessoa, eu sou cristão. Aí eu falo, é você que eu quero falar agora. É com você que eu preciso falar, porque um cristão genuíno nunca recusa ouvir sobre Cristo. Ele está sempre com o coração aberto para ouvir sobre Cristo. É o orgulho das pessoas que lhes faz pensar que ouviram sobre Cristo e já não precisam ouvir mais nada. O homem orgulhoso é assim. E aí? Então, irmãos, eu repito, nenhum homem ouviu o evangelho a ponto de não ouvir mais sobre ele. Nenhum homem ouviu o evangelho a ponto de ficar em sua casa e falar, não preciso ser mais evangelizado. Isso é um sinal de uma pessoa orgulhosa. Quando você se deparar com um desses, creio que talvez você já fez isso, você já encontrou muitos assim, ou você já foi assim um dia, pregue para essa pessoa. Fale para essa pessoa. Conversa sobre essa pessoa. Olha, e o orgulho, o que ele faz? O orgulho ele é como um cimento, sabe o cimento? O cimento deixa as coisas duras, o orgulho deixa o coração duro. A pessoa não tem nenhum prazer de aprender, de se envolver, de nada. O orgulho é assim, uma anestesia. Sabe a anestesia? Você aplica a alguém, você não sente mais dor. Uma pessoa orgulhosa é assim, já não sente mais dor de nada. Pode recusar ouvir o evangelho, não sente mais dor por isso. Às vezes se gaba, não, mas já li toda a Bíblia, e daí? Já li 2 vezes, 10 vezes. Misericórdia. Olha, irmãos, a gente deve ter cuidado. É assustador. A gente deve vigiar muito sobre isso. E uma das marcas do orgulho também, de uma pessoa orgulhosa, é a capacidade do perdão, de não perdoar o próximo. E de não querer perdoar o próximo. Sabe? Uma pessoa orgulhosa tem dificuldade de pedir perdão para o próximo. Aí você fala, nossa, passei em todos os textos aí, mas aí você não vai passar. A gente tem essa dificuldade em perdoar o próximo. Às vezes a pessoa fez o mal para você fala, se já aconteceu mesmo, pedir mais perdão para quê? Não vai mudar em nada. A gente é assim. Ah, já aconteceu? Ah, o importante é que eu já pedi perdão para Deus. Mas e o próximo? Você feriu quem? O pecado cometido contra o próximo deve ser pedir perdão a quem? Ao próximo. Mas a gente não consegue isso. Se você não consegue perdoar, você não tem problema apenas com o próximo. Tem problema com Deus. Ainda que você peque contra o próximo, você pecou também contra Deus. Sabe? O orgulho destrói muita coisa. Destrói amizades, destrói relacionamentos, casamentos. Pedir perdão não é um sinal de fraqueza. Quantas pessoas nesse mundo orgulhoso não conseguem pedir perdão? Pedir perdão é uma força. Num mundo cheio de pessoas orgulhosas e soberbas, é preciso ser muito forte para você saber pedir perdão. Para reconhecer que você errou. Para reconhecer que você precisa de mudança. Quantos casais que brigam, às vezes a pessoa sabe que está errada, não vou perder, eu estou na minha razão. Não, não pode ser assim. A Bíblia nos ensina a agir como Cristo, a perdoar o imperdoável. Às vezes alguns relacionamentos se destroem, não é porque não tinha amor, é porque tinha muito orgulho. O orgulho falou mais alto. Jesus falou assim em Mateus 6,15. Se porém não perdoares os homens, tampouco o vosso Pai fazer o quê? Vai vos perdoar. Deus não perdoa quem não perdoa, entendeu? Está na Bíblia. Se você não perdoa alguém, Deus não vai perdoar você também. Então, irmãos, em Mateus, quando Jesus vai falar sobre a oração, ele fala assim, perdoa nossas dívidas, como nós temos que? Perdoado nosso próximo. O sinal verdadeiro de que alguém foi perdoado por Deus é a disposição que tem de perdoar. Perdoa o próximo, sempre, sempre, sempre. O perdão que a gente deve oferecer para o próximo não é uma decisão que a gente deve tomar apenas quando o próximo vir pedir perdão, desculpa para nós. É uma decisão que você tomou quando aceitou Cristo na sua vida. Que você deve estar disposto a perdoar tudo. Não importa o mal que as pessoas fizeram para você. Você tem feito mais mal a Deus e Deus tem perdoado você. Você deve perdoar 70 vezes 7, meu Deus, por dia, né? É isso aí. Isso não é que você perdoa 70 vezes 7. Deus está falando, você perdoa o infinito.
algo sem fim. Não, mas eu não consigo. Você não consegue perdoar, você não consegue ser um cristão. É o orgulhoso que não consegue perdoar. Olha como é que Deus abomina o orgulho no coração do ser humano. Olha, em 1 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso número 7, diz assim: e para que não me exaltasse demais, pela excelente habilidade de um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Olha, Deus odeia tanto orgulho que prefere ver os seus filhos esbofeteados, doentes por Satanás, só para impedir que eles se orgulhassem. Paulo recebia revelações da parte de Deus, e Deus falou assim: quer saber, Paulo? Vou colocar um espinho em você. Deus disciplinou Paulo. O mensageiro de Satanás vinha espancar ele, ninguém sabe que esse mensageiro se refere, nem? Não vamos entrar nos mistérios aqui. Deus estava dizendo assim: Deus, me livra desse espinho. Deus falou: não. Você precisa aprender a ser humilde. Eu estou falando para Paulo: você precisa aprender a ser humilde. Isso aqui é para te manter humilde, para você não se orgulhar. Aí Deus disciplinou ele. Aí ele falou: não, você quer muita coisa. A resposta de Deus é: a minha graça te basta. Você precisa ser humilde, você precisa estar satisfeito com o que você tem. Você precisa aprender a confiar. A minha graça te basta. Ah, mas Deus, não há Deus, não. A graça te basta. Isso é a resposta de Deus para nossas orações às vezes. Você vai orar muito, Deus vai falar para tu: a graça basta para você. Ele é suficiente para você. Sabe? Às vezes o orgulho nos impede de admitir nossos próprios erros, de admitir nossas próprias fraquezas diante do próximo. Às vezes admitimos aqui, mas não sai por aqui, fica aqui, sabe? A gente às vezes não consegue, a gente às vezes admite, fala: não, eu realmente falhei. Mas cadê a coragem da pessoa confessar? Isso vai sufocando a pessoa, sabe? O pecado é como um peso. Eu falo para vocês: o pecado pesa. Não existe nada nesse universo mais pesado do que o pecado. Por isso o orgulhoso nunca vai estar em pé. Uma hora ele vai ter que cair. Ninguém consegue ficar por muito tempo com peso. Ninguém. Pensem no orgulho de Pedro, caiu. Pensem na Nabucodonosor, caiu. Pensem em Sansão, os pecados que ele cometia, porque ele confiava demais na sua força e pensou que ele podia viver como ele queria. Uma hora ele caiu também. Podia fazer, desfazer, pecar com as mulheres lá. Deus abateu ele. Não pensa que isso é o que Deus não pode fazer com você. Você pode ser um filho de Deus. Assim como aconteceu com Pedro. E Cristo permitiu a queda dele, ele pode permitir a sua também. Para você aprender a confiar. Para você aprender a não confiar em você, no seu coração, mas nele. A gente deve fugir do orgulho como Davi fugia de Saul. Davi só parou de fugir de Saul quando Saul morreu. Você deve parar de fugir do orgulho quando você vê que ele morreu dentro de você. E quando você pensar que ele morreu, ele ainda está aí vivo. Querendo aparecer. Está aí. Só no céu. O orgulho é um pecado resistente, um pecado terrível, que está sempre aí. Quando você fala: não, já foi, ele está aí, ele está falando na sua boca. E a gente deve lutar contra esse mal. Nada faz o ser humano cair mais do que isso. O texto diz assim que Deus resiste ao soberbo. O soberbo é aquela pessoa que vai sempre cair no mesmo pecado, sempre. E Deus não dá graça para uma pessoa assim. A pessoa vai sempre cair nos mesmos erros, no mesmo pecado, porque Deus não tem dado graça, porque a pessoa não reconhece que é orgulhosa. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, dá capacidade de vencer o pecado, os erros, as dificuldades no humilde. Reconhece que não pode nada e que Cristo pode tudo. Isso que a gente precisa fazer para vencer o orgulho. Olha, eu vou terminar aqui com 2 textos bíblicos. 1 Pedro 5, 6, diz assim: humilhai-vos Deus, para que em seu tempo vos exalte. A gente deve se humilhar diante as mãos poderosas de Deus, confessando nossos erros, não tomando nenhuma decisão sem consultar a Ele, não fazendo nada que o glorifique, deixar de confiar em nós mesmos e confiar nele. Isso é se humilhar. E você fala: eu não posso nada, por isso devo recorrer àquele que pode tudo para me orientar no que devo fazer.
E você acordando de manhã cedo durante a semana, vir para o culto e falar assim, Deus, eu não sei como vai ser a minha semana. Fale comigo, me oriente, como posso tomar essa decisão? O que devo fazer aqui? Como posso gerir minhas finanças? Como posso pedir perdão para essa pessoa? É você vivendo assim na dependência de Deus. E você está sempre com o coração limpo, tendo a capacidade de pedir perdão. Gente que não perdoa. Eu quero terminar o sermão aqui, mas eu falo, mas tem gente que não perdoa, isso é ruim. Isso é horrível. Pessoa que não perdoa, que, eu perdoei, mas eu não consigo conviver. Então você não perdoou. O perdão exige isso. O perdão é você reconhecer que a pessoa fez mal para você. É você olhar para a pessoa com um olhar de misericórdia, com o mesmo olhar que Cristo olha para você. Imagina se Deus falasse assim para você, olha, eu te perdoei, mas eu não vou conviver com você. Como é que a sua vida seria? Seria boa? Não. Sabe o que o ruim do perdão, que você não perdoa alguém? É que você sempre fica com um pedacinho no seu coração daquela pessoa. Você vai dormir, mas pensa no mal que a pessoa te fez. Você vai aí, mas pensa no mal. Você vive com um zumbi do próximo que te fez mal. Perdoar é se libertar, sabe? Quando você perdoa, você se liberta. Quando você perdoa, você vence uma batalha com a força de Cristo. Cristo venceu os seus inimigos falando o quê? Perdoando na cruz. Pai, perdoa-os. O que Cristo orou na cruz é isso. Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa. É assim que a gente deve olhar para as pessoas que nos fazem mal. Deus, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. A gente fala assim. A gente não faz assim. A gente não é assim, irmãos. A gente guarda mágoa, a gente comenta, principalmente quando uma pessoa que nos fez um mal grosseiro que... Olha, irmãos, sério. Eu vou tirar essa semana para falar sobre o perdão, irmão. A gente vai estudar sobre isso, sobre a capacidade de perdoar, sobre as consequências de não perdoar o próximo. Você coloca um bloqueio entre você e Deus, não apenas entre você e o próximo. Olha o que diz Gálatas, para terminar. Gálatas capítulo número 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse é o segredo de Paulo, ele se gloriava na cruz. Por isso, quando ele ia na igreja de Corinto, falava assim, eu não quero saber nada sobre vocês, quero pregar Cristo. Meus irmãos, essa noite, Deus falou com o seu coração. Então, ore a Deus, sonde seu coração, ore como Davi, clame. Fale para Deus sondar o seu coração, para Ele tirar do seu coração o orgulho, a soberba. Eu convido você a fazer uma oração silenciosa, a analisar o seu coração, como você está diante de Deus.